Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, depois de um breve ato aí em virtude do feriado. Em homenagem ao servidor público, nós estamos de volta com mais um programa Contestando, hoje com um assunto bastante interessante, a gente já discutiu aqui nos bastidores, e eu tenho certeza que é um assunto polêmico, mas que vai trazer muito esclarecimento e muito conhecimento para você que está em casa. A gente vai falar sobre pseudociências, sobre as terapias e como elas vêm sendo utilizadas. E para isso a gente recebe o André Hedland, que é mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Bristol. Seja bem-vindo, André. Tem um currículo interessante. Seja bem-vindo ao Contestando. Obrigado, é um prazer, um currículo caótico, eu diria. Já fiz um pouco de tudo, mas é um prazer estar aqui fazendo esse debate tão importante, porque a gente precisa discutir coisas que a população às vezes não sabe, e ela acaba entrando numa narrativa que vai levá-la a um desfecho muito complicado. Então, é um prazer. A nossa ideia é, com muito respeito a todos, obviamente, como a gente tem aqui como regra número 1, levar a discussão e falar sobre como que cada vez mais essas pseudociências têm feito parte da nossa vida, agora do judiciário também. Então nós vamos debater tudo isso aqui e eu tenho certeza que vai ser um programa muito esclarecedor. Comigo, meus companheiros de sempre, Dr. Caio César Mota, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dr. Geraldo, quem já cumprimento. E boa noite, André. Uma satisfação conhecê-lo. Não tenho dúvida que o tema é extremamente instigante e que vou tentar aprofundar na medida do que me for possível. Para mim, muito novo. Boa noite, doutor Geraldo. Seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado, André, por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. É isso. André Hedland é mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Bristol, ex-bolsista em Chevening, consultor pedagógico, moderador do British Council, leciona bilinguismo e cognição na PUC do Paraná, é autor de O Fator Coruja, reformulando sua filosofia de ensino e estudando consciência da aprendizagem. Atualmente é o líder do grupo de interesse em mente, cérebro e educação do Brastessol, criador do podcast Fator Coruja e fundador do Learning Cosmos. É muita coisa e eu vou começar um pouco por esse currículo. Eu queria que você explicasse para nós um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui. São termos técnicos, mas por onde passou essa carreira do Dr. André? Olha, eu comecei com um pezinho nas relações internacionais. Estava discutindo aqui, com o Geraldo e comecei a fazer relações internacionais em São Paulo, na graduação. Mudei para cá, porque minha esposa veio para cá, passou no concurso, é professora da Federal. E terminei meu curso aqui, só que a educação me chamou, Acho que eu fui meio que indo nessa direção de usar as ciências cognitivas, principalmente a psicologia, a neurociência, para entender como o cérebro funciona, como a gente aprende, quais são as características centrais, de estar numa sala de aula, de conviver em sociedade, por que a gente às vezes se afilia a certos grupos e não a outros. Então eu queria entender comportamento, queria entender um pouquinho de memória, atenção, processos cognitivos importantes e principalmente linguagem, porque a gente usa linguagem para fazer tudo, para externalizar nossos pensamentos, para transmitir nossas ideias. E aí comecei a buscar uma qualificação fora. Aí, de repente, ouvi falar sobre uma bolsa internacional, que é a bolsa que o governo britânico dá a pessoas que estão buscando mestrado. Consegui essa bolsa, então sou ex-aluno aí da Bolsa Chevening. Fui estudar na cidade de Bristol, consegui um mestrado em Psicologia da Educação, e aí desde que eu voltei para o Brasil, em 2019, tenho trabalhado com a disseminação da ciência, principalmente na sala de aula. Eu acho que em qualquer âmbito da vida social, a gente acaba acreditando em coisas que não têm tanto respaldo assim. E essas coisas podem fazer mal ou não. Talvez elas sejam indiferentes na nossa vida. Isso também acontece dentro da sala de aula. Algumas técnicas, estratégias, métodos que a gente utiliza não funcionam tão bem assim. Existe muita evidência. Um corpo
robusto de dados que a gente pode utilizar para dizer isso funciona, isso não. E a minha missão hoje em dia é tentar lutar, ou lutar talvez não seja a palavra mais adequada, mas é tentar ajudar a propagar coisas que têm base na evidência científica, né? Principalmente da neurociência e da psicologia. E eu trabalho com várias frentes, faço consultoria, tento levar adiante esse conhecimento que eu tenho adquirido aí ao longo dos anos, né? E acho que talvez a minha principal frente hoje em dia é usar as mídias digitais, então podcasts, cursos, por isso que eu, né, citei aí no currículo que eu criei alguns podcasts, o Fator Coruja, que faz essa alusão, né? O que é a coruja? Aquele animal que simboliza a sabedoria, a filosofia, o pensamento crítico, até a academia, né? Então, é uma brincadeira para trazer o pessoal para tentar refletir, pensar criticamente sobre coisas que funcionam ou não na nossa vida. E o Learning Cosmos também, que é um hub, vamos dizer assim, né? Que eu faço alguns cursos pelo Learning Cosmos com o intuito de garantir um desenvolvimento profissional mínimo, principalmente para profissionais da educação que estão trabalhando ali no chão da escola e que precisam entender, peraí, isso aqui não funciona muito bem, porque a gente não tem evidência para dizer que essa técnica aqui vai fazer com que o aluno aprenda melhor. O que tem de evidência? Quais são as contribuições? E a ideia hoje em dia é propagar essas ideias, né? Que isso chegue cada vez mais longe, que atinja mais pessoas. Acho que essa é a minha missão. E eu queria dizer que foi assim que eu encontrei o André. Sim. Eu estava pesquisando sobre pseudociência, exatamente o que é pseudociência, né? Que a gente vai começar a falar sobre isso, né? Perfeito. Então, são técnicas que são usadas, às vezes até milenar, que homeopatia, hipnose, que as pessoas usam, hoje, inclusive, adotadas pelo SUS através de uma portaria desde 2018, mas em alguns casos tem comprovação científica, em alguns casos não. Aí quando não tem, chamam de pseudociência, pelo fato dela ainda estar embrionária ainda, está desenvolvendo, então não tem ainda aquela comprovação científica. E isso começou a chegar ao judiciário e em alguns casos assim, graves, até pessoas até que morreram, usando pseudociência. Eu falei, precisamos de alguém para falar sobre o assunto, para a gente entrar depois na parte jurídica, né? Tá certo. Então, eu achei um artigo dele na internet, muito bom, questionando isso, né? Fazendo essas comparações do o que é realmente científico e o que não é, para a gente poder, então, aqui discutir sobre o assunto. Então você conheceu ele através do conteúdo por ele produzido? Olha só. Exatamente. Bacana. Muito interessante. coincidência. Vamos começar por aí, então. Vamos explicar para o nosso telespectador. Vamos não, o André vai explicar para o nosso telespectador e para nós o que é a pseudociência. Muitas pessoas escutam essa palavra e imaginam que pseudociência simplesmente é algo que não tem comprovação científica. Me parece que não é bem assim. Olha, quando a gente pensa no prefixo pseudo, né, normalmente ele tem uma relação direta com algo que não é verdadeiro, que é falso, que é forjado ou que não tem respaldo, vamos dizer assim, né? Então, uma pseudociência é algo que pretende ter uma equivalência ou ter uma conexão com o método científico, mas que não tem. Porque o método científico na minha opinião, acho que muita gente concorda, a ferramenta mais poderosa que a gente criou enquanto humanidade para descobrir como funciona o mundo. E o método científico, ele depende de algumas premissas que são básicas. Por exemplo, experimentação, avaliação por pares, né? De preferência sem viés. Então, se eu faço um experimento e ele dá resultado X, eu preciso que pessoas que não têm nenhum conflito de interesse avaliem se esse resultado foi justamente aquele que aconteceu. Ele também tem uma premissa da falseabilidade. Eu tenho que conseguir provar que essa afirmação é falsa usando o método científico. Se eu faço uma afirmação muito vaga sobre algo e não consigo dizer se ela é verdade ou não, ela não entra no critério do método científico. Ela pode ser chamada talvez de filosofia ou uma ideologia, uma doutrina. Se é algo que não entra nesse arcabouço, vamos dizer assim, né, do método científico, ele não é científico, ele é, no máximo, pseudocientífico. Isso quer dizer que isso é ruim? Em muitos casos, sim. Como o Geraldo
mencionou, isso pode levar à morte de muitas pessoas. Pessoas que, de boa fé, vão buscar tratamento para alguma condição que elas têm e elas vão ser enganadas por pessoas que cometem charlatanismo, que dizem que método X, tratamento Y funciona e de fato não funciona. Pode ser que uma pseudociência não tenha um impacto muito grande na vida da pessoa? Pode ser que sim. A gente tem, por exemplo, um consenso científico de que a astrologia é uma pseudociência. Por que ela é uma pseudociência? Porque ela se propõe a ser uma ciência, ela diz que por meio do estudo da posição dos corpos celestes, dos astros, dos planetas, eu consigo determinar a personalidade de uma pessoa. Então eu consigo fazer um mapa astral e dizer que essa pessoa que nasceu no dia X, tal, esse era o céu do dia, ela tem personalidade X. Só que vários estudos muito fortes de meta-análise, então eles pegam vários estudos, colocam juntos, dizem que isso não tem nenhum respaldo na realidade objetiva. Então é uma pseudociência. Só que essa pseudociência não leva à morte de ninguém, né? A gente pode pensar que talvez seja uma pseudociência que não faça tanto mal assim. E aí a gente tem nos jornais, nas revistas, o horóscopo, por exemplo, tem pessoas que criam comunidades em volta dessa pseudociência e tudo bem. Agora, quando a gente tem uma pseudociência que é, de certa maneira, respaldada pelo nosso sistema de saúde, as pessoas que estão buscando desesperadamente uma cura para qualquer que seja a condição que elas tenham. E elas vão, em detrimento de outros tratamentos que funcionam, com comprovação científica, deixam de receber, por exemplo, tratamento medicamentoso para fazer um tratamento que não funciona. Nesse caso, a pseudociência é extremamente perigosa. E é criminoso. E é criminoso. Inclusive tem pacificado, o doutor Geraldo vai saber falar com muito mais propriedade, uma tipificação que é dada pela perda da oportunidade, ou perda de uma oportunidade. Ou seja, eu deixo de receber o medicamento que a ciência comprovadamente já testou e aferiu a sua amplitude ou o seu alcance, o seu potencial alcance, para poder adotar uma terapêutica paralela ou peculiar, né? Exato. E isso é de fato muito embaraçoso e acredito que já deve ter sido. E é uma questão interessante, doutor André. As pessoas podem até não ser tão céticas como eu sou. Eu acredito muito na ciência. E tenho minha reserva às pessoas que de maneira diferente pensam, mas embora, claro, de maneira também respeitosa. Agora, pelo número de pessoas que leem e acreditam em horóscopo, parece que eu sou exceção. Todo mundo que chega em mim e pergunta qual é o seu signo, me descreve. As pessoas têm por hábito entender que todo mundo é igual, o signo determina, né? E esse é um fator curioso. Exatamente. Então, e aí a gente tem alguns ramos da filosofia, da psicologia, que explicam isso, né? Então a gente tem coisas, por exemplo, falácias, né? Que a gente chama na psicologia, na filosofia, inclusive. Argumentos falaciosos são aqueles que distorcem a lógica, né? Então a gente tem o viés da confirmação, por exemplo. Então, falácias e vieses, né? Quando alguém me apresenta um fato, muitas vezes esse fato foi retirado de uma realidade muito mais complexa. Ele foi selecionado a dedo para validar aquela visão, né? Então, quando alguém me apresenta características da minha personalidade, né, do meu signo, por exemplo, elas normalmente vão fazer isso de maneira muito vaga, ou seja, é aplicável para praticamente todo mundo, né? Ou elas vão selecionar pontos que são muito parecidos com o mínimo de informação que elas conseguiram extrair nesse primeiro contato comigo, né? Então são pessoas ardilosas até, muitas vezes, que manipulam muito bem, que conhecem algum, talvez, ramo da psicologia social, comportamental. A gente sabe, por exemplo, há séculos, há milênios, a gente pode dizer, que o ser humano gosta muito da mágica, né? A gente vai muito a shows, a circo, porque a gente gosta de se encantar com o misterioso, com o místico, né? O mágico nada mais faz do que capturar a nossa atenção no momento que a gente tem que prestar atenção, no ponto que a gente tem que prestar atenção, e ele consegue
ao mesmo tempo, fazer com que a gente não preste atenção nas coisas que a gente não deve prestar atenção, porque se a gente prestar, a gente descobre o truque, né? E isso sempre existiu, né? Acho que na evolução, né, da civilização humana. E é isso que muitas vezes os pseudocientistas, ou até, não quero chamar ninguém de charlatão, por enquanto, né? Depois a gente chama, mas pessoas que às vezes acreditam que realmente isso tenha alguma comprovação, tem alguma eficácia, muitas vezes é uma intuição que elas têm, é uma habilidade muito bem treinada de entender, a ler as pessoas, né? A característica, as personalidades, e elas conseguem usar essas informações para dar exatamente a informação que você está buscando. E aquilo se torna mais relevante, parece que, olha só, como é que essa pessoa talvez o mais consegue? triste de tudo isso, que geralmente vem em momento de fragilidade. Sim. É a pessoa que Sim. está doente, enferma, né? Desenganada, que desesperançou com a medicina. Exato. É a pessoa que perdeu um ente querido, é a pessoa que fica na expectativa de um reencontro. Então a fragilidade também abre espaço para esse tipo de Com certeza. trabalho, né? Tem um caso que virou, inclusive, vergonha nacional, né, nos periódicos aí da ciência, que foi o caso da pílula do câncer, que foi desenvolvida por um químico na USP há alguns anos aí. Acho que vocês devem lembrar do nome fosfoetalonamina, né? Se não me engano era esse. Eu acho que esse caso foi parar no Fantástico. Foi parar no Fantástico, exatamente. E o que aconteceu? E agora ganhou maior importância, está no contestando. Pois é. Porque, como você disse, né, eu acho que a ideia é, enquanto um paciente que já tentou de tudo, não conseguiu tratamento, não conseguiu cura, ouviu dizer que existe a possibilidade de uma pílula milagrosa do câncer que vai me curar, ela vai buscar. No momento de vulnerabilidade, ela vai buscar. E a USP tem uma responsabilidade, enquanto instituição, de anunciar publicamente, olha, isso aqui não funciona. Fizemos todos os testes. Só que mesmo assim, porque houve aquele vazamento de alguém que disse que funciona, que descobriu algo, muita gente obrigou ou tentou obrigar a USP judicialmente a prover, né, a fornecer essa droga. Então isso é um caso que eu acho que é muito simbólico, né? O ser humano sempre vai buscar coisas que talvez não façam sentido lógico, científico, mas que tragam esperança. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de divulgar tratamentos, porque a gente precisa de muito rigor para dizer que algo funciona, não. E como eu disse, a nossa melhor ferramenta para dizer isso é o método científico. Então quando qualquer coisa que se propõe a dizer, olha, isso aqui funciona, não se encaixa nesses parâmetros que são do método científico, ou seja, quem é que fez o estudo? É só um estudo que diz isso? Qual era o tamanho da amostra? Foi um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, ou seja, o remédio, quem recebeu sabia que era o remédio ou era o placebo? Havia grupo controle? A pessoa que aplicava o remédio também sabia se era o remédio ou era o placebo? Todos esses fatores são importantes para a gente tentar, ao máximo, reduzir os vieses e o conflito de interesse, porque tem muitos estudos, inclusive, que são patrocinados pela indústria farmacêutica. Então, eles querem vender um remédio, é óbvio que eles vão favorecer resultados positivos. A gente tem que controlar isso também. Por isso que não é um processo muito rápido, não é um processo muito simples. E as pessoas que vêm com ideias que são muito mirabolantes, que são muito extravagantes, olha, com uma pílula eu consigo curar um câncer. Isso não tem plausibilidade científica. Como é que a gente está estudando há tanto tempo como curar um câncer? A gente está fazendo quimioterapia, radioterapia, que são processos bem complicados e longevos, e de repente alguém criou uma pílula. Como é que isso é plausível? Será que foi um acidente? Encontraram uma substância que... Porque às vezes acidentes acontecem, inclusive eles têm um retorno bem interessante para a ciência. Mas a gente tem que ter um pé atrás. A gente tem que ser cético, né? Claro. Senão a gente vai cair nessas narrativas falaciosas. Doutor André, em virtude, acredito eu, sem comprovação científica, Sim. mas muito
da internet, da facilidade de se encontrar informações, de se encontrar pessoas que pensam da mesma maneira que você, de se criar comunidades, a gente vê muitas vezes crescendo comunidades que acreditam em coisas que são chamadas pela comunidade científica como o negacionismo, Sim. que é a Terra plana, uma série de coisas. E dentro dessas comunidades se vê muito a justificativa do seguinte, a ciência erra muito. Sim. A ciência, por vezes, diz que algo é bom, depois diz que algo é ruim. Exato. Ou a gente puxa para um passado um pouco mais distante e diz assim, antigamente não se acreditava em muitas coisas que hoje é comprovado cientificamente. Como que a gente pode entender ou se precaver do que realmente é um charlatanismo, é uma enganação, daquilo que é algo que talvez não tenha comprovação científica, mas possa vir a ter, ou que não tem comprovação científica, mas está mais voltado para o ramo, para o lado da fé, do acreditar? Como que a gente faz essa divisão? Eu acho que a característica mais importante que a gente deve buscar para tomar uma decisão em relação às nossas crenças, né? O que a gente acredita que funciona ou não, é a origem, qual é a fonte. Então, por exemplo, a gente tem a sociedade do terraplanismo, né? E engraçado que eles postaram na rede social, não sei se foi no Facebook, eu não sei quem é que postou, temos membros ao redor do mundo. Então eles esqueceram que o mundo é plano para eles e colocaram ao redor do mundo. Mas aí quando você entra no canal de YouTube de alguém que tem uma certa proeminência dentro do grupo, por exemplo, Mark Sargent, que é um grande propagador do terraplanismo no mundo, né, que é americano, aí você pensa, qual é a formação desse cara? De onde que ele vem? Que tipo de estudo ele publicou na área? Ele tem algum livro? Aí quando você verifica tudo isso, nada corresponde ao critério mínimo, básico, para você dizer, olha, essa pessoa tem algo a contribuir. Aí você tem o consenso científico e várias pessoas que são defensoras do método científico vindo a público e dizendo é uma grande falácia, uma grande mentira que a Terra é plana. A gente tem fotos da Estação Internacional, da NASA. Então, assim, a cada nova afirmação que eles fazem, do pessoal que segue o terraplanismo, eles têm que desmentir um repertório gigantesco de verdades que já são comprovadamente... Então eles dizem assim, olha, aquela foto que a NASA tirou é Photoshop, ou é manipulada. Aí eles perguntam assim, o que existe então na borda do planeta plano, né, da Terra plana? Eles dizem que existe uma grande parede de gelo. E aí, por que ninguém vai lá tirar uma foto então? Por que você não pega um navio e vai lá? Aí eles falam, não, porque a NASA tem alguns espiões que previnem ou que param, que interceptam a passagem. Então eles vão tendo que desmentir cada vez mais verdades que já estão consolidadas há muito tempo. Tem teorias das conspirações. É teoria da conspiração, né? Então eu diria assim, sigam pessoas que estão... Normalmente quem são essas pessoas que a gente deve seguir? São pessoas que são sérias, muitas delas são cientistas, ou seja, elas estão atreladas a algum grupo, alguma instituição ou instituto de pesquisa, seja ele uma universidade ou um instituto privado de pesquisa, pessoas que têm publicação na área, e não só livros, principalmente papers, né? Porque quando a gente publica, hoje em dia, qualquer pessoa pode publicar um livro sobre qualquer coisa. Quando você publica um paper num periódico, existe um critério, um crivo muito bem elaborado para você ser aceito, né? Você tem uma revisão de pares, essa revisão é cega, né? As pessoas não sabem se elas estão revisando alguém que elas conhecem ou não. Então, o próprio método científico tem mecanismos para se reajustar, readaptar, para se corrigir. Por isso que o método científico, ao contrário de dogmas, né? Quando a gente pensa em doutrinas e dogmas que são muito bem consolidados aí na história da humanidade, eles nunca estão errados. Eles têm a verdade absoluta, né? O dogma está sempre certo. A ciência não. A ciência, quando surge nova evidência, ela refaz os estudos.
Quando surge nova tecnologia, eu consigo fazer um desenho experimental diferente, novos estudos aparecem, novos resultados aparecem, né? Então, se a gente pensar que nos últimos 200, 300 anos, a gente olha, por exemplo, para a evolução da neurociência. A gente só conseguia entender como o cérebro funcionava através do comportamento ou quando existia uma lesão na cabeça, ou quando a gente fazia uma autópsia, né? Hoje em dia, a gente consegue colocar uma pessoa dentro de uma máquina, de uma tomografia computadorizada. A gente consegue escanear o cérebro da pessoa enquanto ela faz alguma tarefa. E por causa do nosso conhecimento de neurofisiologia, neuroanatomia, a gente consegue dizer, olha, essa área aqui no cérebro que está ligada a movimento dos membros superiores, ela está ativa, porque a pessoa está mexendo o braço. Então a gente consegue, nesses últimos anos, olhar para a ciência e ver que, olha, essas coisas elas vão se tornando cada vez mais claras, porque a gente vai alcançando um patamar tecnológico mais avançado, a gente vai fazendo perguntas mais interessantes, a gente vai descobrindo coisas e vai eliminando possibilidades, e aí a gente vai chegando numa verdade mais refinada. Mas, de repente, daqui a 50, 100 anos, pode ser que surja uma evidência que ninguém estava esperando e a gente mude algumas premissas também dos campos. Podemos, né? então, compreender que para Sim. essas teorias, a nossa percepção é de que elas sejam estáticas, né? Uhum. Até porque qualquer mudança Sim. desnuda tudo que se defendeu o tempo todo, né? Vamos falar do terraplanismo. Se você começa a discutir e chega à compreensão de que não é plano, você findou com toda uma corrente. Sim. Então, a medicina lá do outro, ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica. Todos os dias a gente está vai falando de novas descobrindo terapêuticas, coisas, de novos procedimentos, né? E muitas vezes, né? Só de uma fácil percepção do Sim. que seria de fato ciência, do que Exato. a gente tem como teoria. E uma outra característica também, talvez, e aí me corrija se eu estiver falando besteira, a gente nos perguntar, né, Daniel, se diante ou por detrás de uma teoria, de um medicamento sem comprovação científica, há também o viés ou o interesse econômico. Sim, sim, Que também. muitos estão naturalmente motivados pelo retorno financeiro. É o caso da pílula que falávamos há pouco, é o caso de tantos outros tratamentos. Capilar. Se você pegar e jogar na internet para cabelo, não teria ninguém careca, não teria ninguém calvo, porque eu escuto falar disso há milhares de anos atrás. Para que implante, né? Para que implante? Sim, Não teria nem calvície. Sim. Eu posso dizer para vocês que não funciona. Não. Mas eu queria aproveitar o gancho para dizer o seguinte, existem casos que são práticos. Sim. Que, assim, felizmente ou infelizmente, eu acho que tem casos que até são bons para a população em geral, mas que você não consegue essa comprovação da origem da pessoa. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Dr. Fritz. Sim, sim. O Dr. Fritz passava até naqueles programas de madrugada na televisão, o cara operando, ele cortava a pessoa, tirava um pedaço ali, punha na mão, sem anestesia, falava assim, tirei seu tumor. E a pessoa voltava no médico, fazia os exames e estava curado do câncer, né? E vieram cientistas do mundo inteiro para tentar derrubar ele, para falar, não, isso é charlatanismo e tal, e não conseguiram, né? Na época, pelo menos no caso do Dr. Fritz. Nós tivemos João de Deus também, né? Sim. Então, excluindo apesar dos pesares, excluindo a parte negra do negócio. Procedimentos, sim, sim. Mas comprovadamente. ele curou pessoas, né? Com toque da mão, sei lá. Então, assim, e nesse caso, acaba indo para a população, isso passa de um para o outro, isso meio que ganha uma proporção gigantesca, e você vai buscar a carreira desse profissional, ela não existe. Né? E aí, o que fazer? No campo espiritual, teria essa diferenciação? Sim, porque a ciência, ela trabalha com o material, né? Então, quando a gente pensa em espiritual, a ciência não consegue comprovar o espiritual, a ciência pode estudar experiências espirituais, né? Desculpa te interrompendo, não consegue comprovar sim. A existência do imaterial, vamos dizer, da alma. E talvez não consiga comprovar o procedimento e como as coisas se deram.
Mas consegue comprovar o resultado através, por exemplo, de confrontação de laudos milagre. médicos. Exato, exato. Você fala, poxa, você tinha de fato um tumor. É um milagre. Você saiu daqui ontem, hoje você não tem Você mais não tem, um tumor. E aí, mas aí a gente tem que tomar cuidado porque a ciência vai muito pela cautela e pela plausibilidade. Então, como para a ciência o mundo é material, existem leis materiais, biológicas, físicas e químicas, não é plausível pensar que um tumor que existia ontem não existe mais hoje, que ele simplesmente deixou de existir. Se isso aconteceu, tem que se fazer um estudo. Esse estudo vai ser um experimento de observação, por exemplo, como, né, o Geraldo disse, será que os cientistas vão lá e vão observar a operação e vão poder dizer se existiu ou não? Então, a gente tem que ter alguns critérios. A pessoa que foi lá com o tumor, tinha um tumor de verdade? Existe um laudo? Esse laudo veio de qual médico, né? Esse médico tem algum interesse em mentir sobre isso ou não? Então, a gente tem que controlar ao máximo as variáveis, porque existe charlatanismo em todos os âmbitos, né? Quando essa operação foi feita, a gente filmou e a gente conseguiu identificar que realmente houve extração de tecido, de células aglomeradas, ou será que foi um truque que a gente não conseguiu, porque os mágicos, como eu dizia antes, fazem isso na nossa frente e a gente não consegue ver a diferença. Acho que é um nome bonito que se dá o ilusionista, O ilusionista, vamos dizer assim. Né? E aí, quando a gente faz isso, aí a gente pode dizer com um certo grau de certeza, nunca absoluta, né? Mas olha só, realmente alguma coisa aconteceu que eu não consigo explicar. Existe um motivo que talvez seja imaterial, mas até hoje a gente não conseguiu. Tudo que a ciência se propôs a estudar de maneira séria, com experimentos, com observação, no fim das contas tinha uma causa material, coisas que não são possíveis de estudo, aí a ciência não sabe, não pode dizer. Por isso que as pseudociências, filosofias e ideologias entram nesse campo. A espiritualidade, por exemplo, vai explicar outras coisas da vida humana, mas sem o aval da ciência, porque é imaterial. Mas o André acredita que existam cirurgias espirituais? Então, eu acho que não. Eu vou citar aqui um grande defensor da ciência, um grande cientista chamado Carl Sagan, que foi o âncora, né, o apresentador de um programa chamado Cosmos, que começou nos anos 80, muito popular. E ele tem uma analogia perfeita num livro dele chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Que ele diz que tudo, em todas as coisas que a gente não vê explicação, a gente atrela a uma força sobrenatural, um demônio. O demônio da sua origem grega, né? Algo que não tem explicação, que foge do mundo material. Ele diz assim, imagine vocês que eu afirmo que tem um dragão na minha garagem. Existe um dragão na minha garagem. Aí você fala, ótimo, vamos lá, quero ver. Ele fala, não, mas ele é invisível. Ah, tudo bem, mas então a gente vai levar alguns instrumentos para verificar o calor que ele produz, porque o dragão solta fogo, certo? Não, mas o fogo dele é imaterial, a gente não consegue sentir o calor. Tá bom, mas ele é invisível, mas ele ainda é corpóreo, certo? Então vamos jogar farinha no chão e a gente vai ver as pegadas dele. Não, ele também não tem um aspecto corpóreo. Aí todas as proposições que você faz são refutadas por esse cara que diz haver um dragão dentro da garagem dele. Então isso não é científico. Eu não consigo falsear o que ele está me dizendo. Eu tenho que acreditar na palavra dele. E aí é que está a grande questão dessas pseudociências, né? Existem casos de cura espontânea, por exemplo? Existem. Existem casos, todo mundo aqui já vivenciou, que eu estava muito doente num sábado e de repente no domingo eu melhorei sem nenhuma explicação plausível ou lógica, sem tomar remédio. Acontece. Quando isso coincide com a visita ao pseudocientista, na minha cabeça, a causa da minha cura, aí eu estou confundindo correlação com causalidade. Então o rigor científico ele tem que ser muito grande, né? É óbvio que eu não estou dizendo que a ciência consegue explicar tudo ou que consegue explicar muitas coisas de maneira satisfatória. Tem coisas que a gente realmente não consegue verificar pela ciência. Só que a gente tem que tomar cuidado para tomar decisões que são em nosso próprio benefício, principalmente na questão de tratamentos, porque senão a gente pode ser levado a um lugar que é muito pior, que a gente vai escolher um tratamento que não funciona, a gente vai deixar de fazer um tratamento que funciona,
a gente vai sair de um tratamento que não funciona com a impressão de que ele funcionou, e de repente, daqui a pouco, o meu problema volta e muito pior, porque a mente tem um poder interessante. A gente já conhece uma coisa na ciência chamada efeito placebo, há décadas, né? Então, às vezes eu falo assim, eu vou te dar uma pílula, essa pílula não contém nada além de açúcar. Na sua mente existe até uma melhora. Você acha, eu tomei um remédio, o seu corpo se prepara para uma resposta. Uma resposta fisiológica, então você sente uma melhora até imediata. Essa melhora se sustenta, porque dependendo do problema que você tem, um problema fisiológico, ou seja, tem um dano em algum órgão, algum tecido, a mente não tem essa capacidade de curar isso. A gente precisa de um transplante, a gente precisa de um medicamento, a gente precisa de uma operação, né? Então tem coisas que depende do grau, né? Às vezes o mal que eu sinto é um grau baixo, que talvez tenha uma cura espontânea ou uma percepção que as coisas melhoraram. Às vezes é uma coisa muito difícil, mas algo aconteceu que a ciência não pode explicar. E aí a gente vai atribuir isso a outras questões que a ciência também não quer se meter, né? Não quer dizer, olha, eu não sei, questões espirituais, questões religiosas, aí é difícil dizer, né? Então, vamos passar então para alguns casos mais concretos que a gente colocou na pauta para poder bater. Vou começar com a constelação familiar. Primeiro eu quero entender o que é e depois a gente vai falar sobre quais os possíveis perigos da constelação familiar. Eu confesso para você que eu conversei com alguém que fez constelação antes do programa e ela tentou me explicar de forma muito clara e tal, mas eu realmente não consegui entender. Certo. Me pareceu que até ela não conseguia entender muito bem o que é, porque no primeiro momento me parecia mais como algo voltado para o espiritismo, regressão de vidas passadas, depois não era nada disso, então eu tenho muita curiosidade de saber do que se trata. Então, a constelação familiar é uma terapia pseudocientífica, sem comprovação, que foi criada por um alemão chamado Anton Suibert Hellinger, né? Conhecido como Bert Hellinger. E esse Bert Hellinger era um homem extremamente tradicional, conservador, católico, inclusive ele foi soldado nazista, ele teve um tempo, se não me engano, como missionário na África, estudou um pouco de, a gente pode dizer, antropologia, ou tentou entender como é que aquelas culturas de tribos africanas se desdobravam na realidade. E foi daí que ele extraiu algumas dessas ideias de que os seus antepassados, a sua família, ela forma um sistema único, de polias, a gente pode pensar, ou engrenagens, né? Cada um tem o seu lugar na família, inclusive aqueles que já morreram. E se você não exerce o seu lugar na família, você vai interromper, ou você vai quebrar, vamos dizer assim, todo o sistema. A engrenagem que está faltando vai fazer com que o sistema entre em colapso, né? Então, na cabeça do Bert Hellinger, a gente precisa descobrir e aceitar o nosso papel dentro da família, né? E como é que isso se desdobra em terapia? Como é que isso virou terapia? Uma sessão típica de terapia de constelação familiar envolve o paciente, o constelado, que vai ter que confrontar membros da família, mesmo que eles não estejam lá, membros que estão vivos ou mortos. Nesse confronto, as pessoas que estão ali, que são outros pacientes, colegas, vão representar os membros da família. Então, se eu fosse o constelado aqui, a gente pode dizer que o Geraldo era meu pai, né? Ele está representando meu pai aqui. Eu tenho uma questão muito complicada com o meu pai. Talvez... Vivo ou morto? Vivo ou morto, né? Talvez, inclusive, meu pai tenha abusado psicologicamente, até sexualmente de mim. E eu tenho um trauma com meu pai. Nessa sessão de terapia, na cabeça do Bert Hellinger, eu tenho que me ajoelhar e pedir desculpa para o meu pai, porque o meu pai é o centro da constelação. Ele é o sol. A hierarquia é pai, mãe e filhos, né? O pai manda, o pai é o monarca absolutista da família. E ele
criou várias teorias dentro dessa constelação familiar que levaram a casos que são absurdos, que, por exemplo, normalizam abusos, que deram origem, inclusive, à tal da cura gay, né? Então ele diz, por exemplo, o seguinte: se na família uma menina nasceu, mas ela morre, e aí tem um filho, homem, ele muitas vezes quer substituir a irmã morta e ele quer assumir o papel de menina, por isso que ele é gay, homossexual. Então isso dá vazão, então são teorias que não têm nenhuma comprovação científica, que muitas vezes geram mais trauma do que qualquer tipo de aproximação à cura. O que acontece muitas vezes é que o constelador, que é o terapeuta, né, ele vai manipular ou orquestrar aquela sessão para chegar no resultado que ele deseja, né? Então, numa sessão de constelação familiar com várias pessoas representando diferentes membros da família, cada uma vai ocupar um espaço na sala e vai ser confrontada ou vai interagir. É como se fosse um teatro de improvisação mesmo, né? As pessoas assumem papéis e a pessoa que está sendo tratada, ela vai ter que interagir de maneira a confrontar esses traumas ou problemas do sistema, das engrenagens que cada um deveria representar. O que isso traz, né? O que a gente sabe de evidências? Que isso, por exemplo, não existe nenhuma explicação científica que justifique que cada pessoa tem que exercer somente um papel na família, isso, né? Não existe nenhuma explicação científica que os nossos antepassados mortos, né, que não estão mais aqui, têm algum tipo de energia ou de conexão que ainda hoje influencia a nossa vida. Isso não existe, é imaterial, a gente não consegue nem testar isso. O que a gente sabe é que existe, hoje em dia a gente sabe da epigenética. A epigenética, que algumas pessoas chamam de memória genética, a gente herda certos genes dos nossos antepassados e dependendo das condições que eles sofreram na vida, a gente tem algumas características que tem a ver com aquilo. O Holocausto, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os descendentes de vítimas do Holocausto têm uma propensão maior à depressão do que a população geral. E isso pode ser explicado pela epigenética ou pode ser explicado também pelo ambiente, porque essas pessoas cresceram num ambiente em que as histórias do Holocausto eram contadas, e isso tem um impacto também psicológico. Então a gente não sabe dizer qual é a causa. O problema da constelação familiar é esse, é que não tem nenhum respaldo, não existe nenhuma evidência que pessoas mortas da nossa família têm ainda alguma influência no que a gente faz hoje. E muitas vezes as pessoas dizem que eu entendi que hoje eu estou ocupando o lugar do abusador da minha avó, que era o meu tio, distante, sei lá. Então as pessoas, é uma mistura de psicanálise com reencarnação, com teatro improvisado, tudo isso numa terapia que não faz sentido nenhum. Ô, doutor Geraldo. Do que eu colhi, Daniel, Sim. de Elg, a leitura que fica é o seguinte: o pai tem uma figura, sim, e ela é invariável, ela é a figura do mantenedor, do provedor, exato, e daquele e do protetor, isso, e de que todos os outros o devem subserviência. E a mãe é a figura matriarca, sim, da servidão, sim, do cuidado, da entrega, do sim, cuidado, sim. E dos filhos é que devem respeito a qualquer preço. Eles estão sujeitos e isso é inafastável. Sob nenhuma circunstância os filhos podem se voltar contra seus pais, sob nenhuma circunstância. E aí qualquer coisa que foge disso, ele defende como um desalinhamento. Exato. Ele até usa muito essa expressão, desalinhamento. É um colapso sistêmico. Exatamente. Que qualquer coisa fora disso deva ser novamente alinhado. E aí esquece a universidade de possibilidades e que pode levar a um comportamento diferente, embora, claro, e esse seja o padrão da grande maioria das famílias, né? Meu pai é o provedor, meu pai é o mantenedor, minha mãe é a matriarcona, aquela que sempre prepara tudo, que cuida de tudo, que está sempre atenciosa a todos. E a gente, claro, deve respeito. Sim. Mas nem todas as famílias são assim. A gente está vendo, inclusive, um caso emblemático, acho que da década de 90, né?
de 2 irmãos, Os irmãos Menendez. os irmãos sim, Menendez, sim, que agora tá em repercussão, voltou a estar em repercussão e tomar conta dos programas de TV, voltar a tomar conta do noticiário, de um caso que mostra, para quem está nos acompanhando, a violência que os pais causavam, violências sexuais. Duas crianças foram comprovadamente abusadas. E, inclusive, no seriado mostra que os pais também foram vítimas de abuso. Então, Exato. é um fator histórico. A violência É. que se perpetua, Isso né, nas relações. tornou né? cíclica, né? Doutor Geraldo, eu vou utilizar aqui da sua experiência para a gente debater, então, sobre a constelação familiar, ou chamadas constelações sistêmicas, que têm sido utilizadas em alguns tribunais do país, principalmente em casos de direito de família e sucessão, Sim. como método consensual para a resolução de conflitos, no caso de mediação, de conciliação. Como é que o senhor vê essa questão e se você já presenciou esse tipo de constelação, de terapia ser utilizado? Então, eu já assisti, não fiquei convencido. A pessoa que é o tutor da constelação, porque tem a pessoa que vai ser constelada e os outros que são chamados para fazer a figura do pai, do irmão, do tio e tal. Mas tem uma pessoa que é essa pessoa que vem de curso, que forma outras pessoas e tal, ela que organiza todo o teatro. Ela que movimenta as peças, ela que fala assim, fala agora para sua mãe o que você queria falar para ela e tal. Se aproxima mais. Isso, abraça, você tá sentindo o quê? Aí a pessoa começa a chorar, né? Até porque está relembrando o trauma. Abraça, perdoa, então. Essa pessoa fica induzindo as coisas a acontecerem. Não acontece, porque na minha cabeça, sempre que eu ouvi falar, até de familiares que já participaram, sempre me disseram que era o seguinte, as coisas iam acontecendo naturalmente. Uma pessoa, de repente, você mandava ela fazer a figura de um irmão, ela deitava no chão e se encolhia. Sem ninguém falar nada para ela. E o outro começava a chorar, o outro começava... Então, parecia que era uma coisa meio espiritual, uma coisa que realmente acontecia, sei lá, entra num transe, não sei. Mas o que eu presenciei era tudo muito montado, muito... A pessoa sabia como mexer as peças. Então, quando ficava monótono, ela falava, alguém faz alguma coisa. E ela dá os comandos. Então, fica parecendo um terapeuta, assim, eu não entendo tecnicamente, tá? Vou usar como exemplo. Eu já frequentei psicólogo. Então, a experiência que eu tenho assim, é o psicólogo perguntando para mim o que eu acho e tal, e sugerindo algumas coisas. Então, a impressão que eu tive é essa pessoa comanda o espetáculo. E aí a coisa vai fluindo. A pessoa que é constelada, às vezes, consegue resolver o problema, e daí o sucesso do negócio, por isso que tem muita constelação familiar acontecendo. Mas, cientificamente, não dá para explicar, assim, desceu ali, assim, espíritos, pessoas foram incorporadas, a menina que estava representando a mãe começa a chorar do nada, quer dizer, por quê? Se ela não tem conhecimento nada do que está sendo feito. Então, para mim, eu acho, como diz o André, perigoso. Agora, a Organização Mundial de Saúde, antes de 2018, eu não achei o documento específico, mas eu vi textos dentro do próprio site da OMS, dizendo que a gente deveria adotar técnicas tradicionais milenares na área da saúde, principalmente povos africanos. Inclusive, todos os textos falam de tribos africanas e tal. Então, tem lá a homeopatia, que é feita nessas tribos, tem lá as técnicas de hipnose e danças e rituais. E então foi nesse sentido. O Brasil pegou esse texto de medicinas tradicionais, trouxe para cá, formatou uma portaria 172 ou 712 de 2018, não lembro certinho. E o Ministério da Saúde então incorporou, fez um programa de terapias
tem um nome, né? Eu acho que são práticas integrativas. Práticas né? integrativas. E aí ele Programa lançou lá Nacional de constelação, Práticas, tem várias, tem lá todas elas. Constelação, homeopatia, hipnose, eu estou lembrando só dessa agora. Acupuntura, Acupuntura, homeopatia, reiki, constelação. Isso, São as PICs, práticas integrativas Isso, exatamente. Isso. complementares isso. que viraram política nacional desde E aí, 2006. Né? se o Ministério da Saúde hoje admite, então eu posso usar e está tudo certo, né? Qual que é o problema? Você pega a acupuntura, tem comprovação científica. Você pega a homeopatia, tem comprovação científica. Ah, mas tem casos da homeopatia que não tem comprovação científica. Sim. Tem algumas plantas que ainda não conseguiram comprovar. Mas a gente sabe de coisas que realmente funcionam. A gente sabe que a babosa, se você pegar lá, raspar lá, pegar ela e passar numa ferida, numa queimadura, ela cura a queimadura. Isso já é comprovado cientificamente. Então, a preocupação que eu tenho, eu acho que muitas pessoas têm, é isso, é trazer isso para dentro de um processo. Por exemplo, nós estamos falando de guarda, por exemplo, de compartilhado, guarda de filho, e aí você constelar uma criança, né? Ou constelar o pai, a mãe, assim. Uma absolvição no júri. Pensa. Absolver um pai abusador, por exemplo. Exato. Porque Então- você vai usar a constelação como Então, assim, justificativa, como E a amplitude como hoje do é júri é permitido, essa, né? Sim. como hoje é permitido, a preocupação é essa. Já está sendo usado, é lógico que tem que ser consentido e tal, tudo é filmado e tal, mas a preocupação é essa. Essa pessoa que constela, que é o tutor, que é a pessoa que fala onde que as pessoas ficam posicionadas, ela meio que comanda, até que ponto isso realmente é uma coisa que caminha para a ciência, uma coisa que é Duvidosa. duvidosa. É uma questão duvidosa. é. E a psicologia, ela sim, comprovadamente é uma ciência, naturalmente, inclusive uma ciência. Só te cortando, meus cara, dados. o Conselho, acho que Federal de Psicologia, fez um artigo proibindo os psicólogos de fazerem constelação Sim, familiar. Sim. É porque a gente entendeu o comportamento, sobretudo de crianças, através da psicologia. Eu acho que é algo duvidoso. Você vai numa sessão e fala, poxa, desenha a sua família. Você começa a desenhar seu pai, sua mãe, distantes, brigando, você sempre chorando, você sempre no canto. Então, há elementos cientificamente comprovados que demonstram uma percepção de cenário. Aí dá para você ter ideia. Poxa, eu não fico nunca perto do meu pai. Sim. Meu pai, eu estou sempre abaixado. Então, há algumas leituras, não sou nenhum profissional e nem tenho domínio do tema para poder aprofundar. Mas a gente sabe, meus filhos já fizeram acompanhamento, eu já fiz acompanhamento quando criança, psicológico, e a gente sabe que esses elementos hoje fazem todo sentido para a gente, né? Exato. E a gente tem, inclusive, estudos que explicam por que as pessoas, de repente, quando recebem um papel num teatro, elas agem de uma maneira inexplicável, aparentemente inexplicável. Um dos grandes, ele morreu há pouco tempo, Philip Zimbardo, grande psicólogo de Stanford, na Califórnia, que, por exemplo, ele fez um estudo que foi considerado muito antiético na época, que ele pegou 2 grupos de estudantes, né? Quem sofre normalmente nesses estudos de psicologia são os estudantes, né? Que viram cobaias. E aí colocou um grupo como os guardas de uma prisão e outro como os prisioneiros. Então ele trancou todo mundo ali nos porões de Stanford, né? Ele falou, vocês são os guardas, vocês são os prisioneiros. Sem falar mais nada, depois, né, que ele visitou o experimento algumas vezes, os guardas haviam prendido os prisioneiros dentro de algumas salas e trancados, porque eram as celas. Os prisioneiros ficaram mais submissos e subjugados naturalmente. Ele não teve que fazer nada. A gente consegue explicar algumas questões de hierarquia em grupos sociais pela psicologia, não é nada imaterial ou espiritual. Então, de novo, a ciência ela tem vários ramos, várias áreas que conseguem explicar. Na homeopatia, por exemplo, existem pouquíssimos casos de cura, porque a homeopatia aí vai entrar na questão da plausibilidade. O que é a homeopatia? Eu pego um frasco com água e diluo uma substância que pode vir de uma planta, por exemplo, ou da pele de um animal, centenas, milhares de vezes. Tantas vezes que quando eu analiso aquele frasco de água, o que tem ali é basicamente só água.
A diluição foi tão grande que não existe mais nada dentro daquele frasco de água. Se eu usar aquilo como medicamento, eu estou tomando água, não estou fazendo nada, além de usar água. Só que na cabeça da pessoa, a gente muitas vezes tem o efeito placebo, né? Que a pessoa de fato acha que está recebendo um tratamento eficaz e muitas vezes isso vai ter um desdobramento de algum tipo de melhora. Só que quando a gente faz esses estudos com casos muito sérios, né? Então assim, tem pessoas que têm problemas seríssimos, né? Que têm a necessidade de alguma intervenção mais agressiva. Isso não resolve, né? Porque é implausível, não faz sentido que a água que eu tomo todos os dias, no copo que vocês trouxeram aqui na minha casa, por que essa água da minha casa não funciona e essa água aqui que tem 1/100º, 1/1000º de uma molécula de uma planta vai funcionar? Não é plausível. Só que a mente da pessoa que recebeu isso muitas vezes pensa, espera aí, agora eu estou fazendo um tratamento, estou recebendo um medicamento e às vezes isso é o suficiente para aliviar alguns sintomas de coisas que não são tão sérias assim. Agora, se o negócio é muito sério, não tem efeito, né? E aí que tá. A minha questão é, será que esse é o melhor uso do dinheiro público? Porque se existe uma portaria, se isso está respaldado e foi abraçado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, as pessoas que não têm condições, muitas vezes vão ser referidas, vão ser levadas a tratamentos assim. Só que o dinheiro público ele poderia ser muito bem e mais bem usado, vamos dizer assim, para investir em ciência de verdade, experimental, para desenvolver outros tratamentos, outros medicamentos e outras coisas também, tecnologias, né? Por isso que é complicado, eu entendo até o intuito do SUS, do Ministério da Saúde, porque são coisas tradicionais, né? Como você falou, Geraldo, milenares, estão há muito tempo nos rituais sociais, né? Mas por que será que na nossa cabeça algo milenar é mais eficaz do que algo que eu descobri hoje usando a tecnologia de ponta? Testado, né? Por que será que a medicina alternativa chinesa, que tem sido usada há sei lá quantos milhares de anos, é mais eficaz do que algo que eu coloquei num laboratório, eu testei com centenas, se não milhares de pessoas, vi que tem um resultado positivo, inclusive muito melhor do que esse que a prática alternativa me oferece, porque ainda assim ela fica na nossa cabeça, né? Precisaríamos de uns 3 programas desses. Gigante, né? Para a gente poder abordar pelo menos metade da pauta, mas eu agradeço muito a presença do mestre em psicologia, André Hedlund. Já o convido para comparecer novamente em uma nova oportunidade aqui no Contestando, para a gente poder falar mais sobre o assunto, um assunto muito interessante. Muito obrigado pela presença. Será um prazer, foi muito bom, né, discutir esse assunto tão importante com vocês. Eu espero, vou dizer aqui para o público, olha gente, quero deixar uma recomendação, né? Esse livro aqui, que virou polêmico nos últimos anos, mas eu acho que é muito interessante, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, Que Bobagem, que é Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. É uma provocação que ela faz no título, que veio, se não me engano, da filha ou de algum parente. Ah, que bobagem, tipo, isso aí não funciona, não acredito nisso. E ela explica aqui qual é o corpo de evidência existente atualmente para... E qual a formação deles, você sabe? Então, a Natália Pasternak, ela, se eu não me engano, ela é médica, ou microbiologista, alguma coisa assim, microbióloga, e ela, inclusive, foi muito atuante durante a Covid, né? Ela foi convidada para vários programas para falar sobre como é que uma vacina é desenvolvida e tudo mais. O Carlos, ele é jornalista, ele é escritor, então e são casados, inclusive, então eles fizeram aí um time para escrever um livro bem interessante. Irei ler, deve ser muito interessante, mas é um assunto que me interessa bastante, inclusive. E eu ia Boa falar noite, doutor justamente Caio. isso, Daniel, boa noite. Surpreendentemente instigante. A gente vê o assunto, com todo respeito, André, num grau de superficialidade enorme. Então, poder aprofundar, poder conhecer um pouquinho, é algo que me surpreendeu muito positivamente. Eu tinha minhas ressalvas, eu já manifestei no início do programa meu ponto cético em relação a muita coisa que tem sido apresentada, mas eu saio mais convencido de que eu assisto razão. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado, André. Foi uma honra.
É isso, foi uma honra contar com você também aqui no programa Contestando. A gente volta na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, com mais uma edição do programa Contestando. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até lá.